Olá, pessoal, bom dia para todos. Desejo uma semana abençoada, repleta de paz. É tudo que nós precisamos, né? É paz, amor e continuar a caminhada, porque a vida sempre é assim. Cada dia tem algo a fluir, a você buscar, entregar nas mãos de Deus, porque Ele conhece o nosso interior e sabe de tudo. Até mesmo antes de pensarmos, Ele sonda o nosso pensamento e sabe o que nós vamos pensar. Então, o seu poder é tão grande que só temos que confiar e se entregar a esse plano, que é o plano de amor que Deus tem para conosco. E não existe nada melhor do que vivermos debaixo da sua graça, entregando a nossa família, entregando todo o nosso viver, as dificuldades, os momentos de turbulência que vêm muitas vezes para infligir, mas o importante é que com Deus venceremos, porque aquele que crer, confia com certeza, entrega e fica na paz. Porque quando você entrega nas mãos de Deus, você não pode entrar em dúvida. Você tem apenas confiar e esperar que essa resposta virá. Então, meu amigo, não existe nada melhor, uma semana que estamos começando, do que colocarmos nas mãos de Deus. Colocar as dificuldades. Cada um sabe o que está passando. Se você está desempregado, se você está no hospital, se você está usando oxigênio, em momentos difíceis, estressante, de dor, está em uma fase terminal, com câncer. São tantas outras situações difíceis que vêm sobre a vida do homem e que traz um certo desespero às vezes, mas o confiar em Deus é tudo, porque você terá essa resposta. A resposta que vai trazer o silêncio para o seu coração, que vai fazer com que as coisas boas fluirão e que a vontade de Deus, que é tudo na vida do homem, vai ser manifestada através dos acontecimentos. Então não podemos nunca fugir da realidade, porque o querer de Deus, o agir de Deus na vida do homem, ele, independente de você querer ou não querer, ele vai fazer com que as coisas aconteçam, porque o nosso Deus está acima de todos. A sua vontade é que prevalece na vida do homem. O nosso respirar depende totalmente dele. E o homem só está aqui quando ele permite que esteja. Porque na hora que o Pai querer que algo aconteça, ao contrário, isso acontecerá. Então, o agir de Deus na vida do homem é tão forte que faz acontecer. Mesmo que tudo venha dizer o contrário, Ele vai falar, vai dar a última palavra. Por isso, crer, confiar, entregar e esperar é tudo o que precisamos para termos uma vida concreta em cima da palavra de Deus. É sinal que estamos vivendo esta palavra e nada vai trazer empecilho quando você confia e deixa Deus agir. A palavra de Deus mostra claramente que Ele pode tudo. Tudo está em suas mãos. E nada
o acontecerá para te destruir, se você, meu amigo, confia em Deus. Creia, entrega. Porque a paz que o Cristo quer te dar, ela vale mais do que qualquer outro presente que alguém possa te oferecer. É uma paz infinita, geradora de esperança e de alegria. E nessa envolvimento, em sintonia, em intimidade com o Pai, você fluirá. Porque o nosso Deus é água viva e te fará, mulheres e homens, capazes de enfrentar os desafios, porque você caminhará e não cansará, enfrentará e terá força para prosseguir, porque o que o Pai quer de você é que você ofereça e entrega o seu tudo. E esse tudo, entregando nas mãos de Deus, não temas, segue em frente, porque Deus guardará e multiplicará a sua bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos que estão aí ao seu lado, serão abençoados, porque aquele que está na presença de Deus não sairá de mãos vazias. Então creia apenas. Semana começando, só temos que colocar tudo nas mãos de Deus. E com esse espírito de fé, com certeza você vai sentir essa presença forte aí, aonde você estiver, e ter aquele agir do Espírito Santo dentro de você, o fogo do Espírito. É isso que nós precisamos. É o fogo do Espírito, ele traz sempre aquela chama viva que nada o apagará. O Espírito Santo está aí dentro de você. Ele mora aí dentro de você. Então não precisa temer, apenas confiar e se colocar. Não importa que as pessoas não entendam o agir de Deus, o porquê ele te leva em situações de altos e baixos, o porquê ele faz com que as coisas aconteçam, porque você tende muitas vezes ser diferente, porque Deus tem uma história para cada um de nós. Mas o importante na vida é o que você leva aqui dentro. Uma vida de intimidade e de entrosamento com Deus. Uma vida capaz de dizer sim ao plano do Pai, mesmo você não entendendo tudo, porque nem tudo a gente entende, só entende depois que o Pai concretiza a sua obra. Porém, está nas mãos dele. E isso é o mais importante, é deixar com que o Pai age. O momento, a vida de cada cristão dependerá de como ele vai ver a força de Deus agindo. Os olhos da fé trará uma intensidade de luz e de brilho que mudará a página que às vezes você está sentindo que essa página aí está pesando. Ele só vai fazer pam e dar um toque no controle e tudo acontecerá. Então vamos com esse espírito de fé, deixar Deus agir sobre as nossas vidas. Sim. E com certeza você vencerá, porque Deus, Pai poderoso, te colocou no mundo não para ser um derrotado, mas para ser um vencedor. Ele diz aqui na sua palavra, no mundo tereis aflição, mas seja forte, porque eu, o nosso Deus,
Jesus Cristo venceu o mundo, venceu tudo aquilo que estava ali. Porém, não existe fronteira para aquele que crer e confia na misericórdia divina, porque Deus te dá uma proteção. Então vamos pedir pelo nosso Brasil. É um momento gritante que as decisões estão sendo tomadas e muitas vezes nós temos de ouvir para sabermos a direção de cada cabeça, de cada ser e como está sendo planejado. Não queira se omitir de ouvir muitas vezes uma live porque acha que as pessoas não vão entender o porquê você está ali. Mas a pessoa tem de ter uma percepção que você tem de saber para que lado as coisas estão sendo conduzidas. E para isso você tem de muitas vezes entrar em situação que pode ser conflitante, porque o ser humano vai te olhar com um olhar já de julgamento. Porém, não. Nós temos de ter a capacidade que você tem uma escolha espiritual, da religião, de tudo que envolve o nosso viver. E essa escolha, ela é muito importante, mas ela não pode infligir na diversidade, porque você não é único no mundo, não é único no Brasil, não é único no seu estado, não é único na sua cidade, não é único no seu lar. Se a gente quiser fazer do nosso lar aquilo que uma pessoa só acha que é, provavelmente a coisa não vai funcionar, porque existe ali cabeças diferentes, que pensa diferente e que age diferente e que tem a ação também do Espírito Santo. Você tem de ouvir o todo para ter o discernimento. Isso não quer dizer que muitas vezes a pessoa que não entende começa a agir de maneira sem critério, fazendo julgamentos ou precipitando as ideias e a conclusão daquilo que será feito, que a pessoa está analisando para tomar de uma posição. É necessário que nós tenhamos a capacidade de ouvir uns aos outros, independente de tudo, de raça, de religião, de vida, de como você vive. Ouvir não significa que você vai aderir, ao pecado se ali existe. Não é ouvir para uma tomada de posição, porque nós não podemos ficar em uma caixinha fechada sem ter comunicação. Nós nascemos para ser pessoa capaz de se comunicar com todos e ouvir e ter uma percepção racional de como você vai ali agir diante daquilo que você ouviu. Isso é altamente importante. Quem age assim está criteriosamente fazendo as coisas corretas. Não significa que você vai fugir de todas as pessoas porque são pessoas diferentes. Não existe isso. Não existe. Você está num mundo, você está em um país, você está em um estado, você está em uma situação que te opõe você a ouvir as pessoas. Se no seu lar você não aprende a ouvir as pessoas que estão do seu lado, você não vai saber, muitas vezes, o que o Senhor não vai saber o que a sua mulher está pensando, o que o seu filho está fazendo lá fora. Porque muitas vezes, a gente sabe que evita o mal é quando você é capaz de ouvir a sua família. O que está acontecendo com o seu adolescente? Por que o seu adolescente, por enquanto você sai para ir para talvez um congresso, para ir para qualquer outra situação, levar a palavra mesmo, o seu adolescente pode ficar disperso, solto, e às vezes começa a começar algo que vai trazer a morte para aquela vida, ou então complicar a situação. Então isso quer dizer, o ouvir, você vai descobrir tudo o que está acontecendo. E como você vai fazer para ajudar
Por isso que em um país como o Brasil, se você fala, não, agora eu não vou mais ouvir ninguém, você não vai saber o que a pessoa está planejando para o nosso país, que buraco nós estamos entrando, ou se algo está acontecendo que está tudo fluindo para o bem de todos. Mas para isso acontecer, é preciso ter a capacidade de ouvir. Isso não significa que você aderiu a uma situação, como eu já ouvi gente falar, você é de tal, então, o que você está fazendo aqui? A pessoa que tem uma boa percepção da realidade, ela é capaz de ouvir para entender o que está acontecendo e o que fazer para contribuir para a melhora de todos. Desde do momento que você está aí, né, dando o primeiro passo na sua história de vida, no seu lar, desde o momento em que você começa a caminhar para o seu trabalho, lá no seu trabalho, em todos os sentidos da vida, você é capaz de influenciar. Para quê? Para que o melhor aconteça, porque você tem a visão do que está acontecendo no seu lar, no seu estado, no seu país e na realidade total. Porque senão você vai ficar um peixinho fora d'água e sem saber se direcionar diante de alguma situação, porque existe coisas que não é local, existe coisas que é mais abrangente e precisa de algo que você tenha a percepção para poder optar por algo. Então, vamos com esse espírito de fé. Nunca começar a julgar nem o ser humano em nenhuma situação, mas ter a capacidade de perceber que nossa vida está ligada àquele que pode tudo e a nossa confiança está ligada. Está ali, em Deus. Ele sim, é perfeitíssimo. Podemos confiar totalmente. Porém, nós precisamos de estar com os olhos abertos, com o ouvido aberto, com o coração para acolher as coisas que vêm e saber separar. Porque eu abraço alguém que pecou não significa que eu agora aderi ao pecado daquela pessoa. Não. Não. É o contrário. Você pode mudar a história daquela pessoa. Porque você entendeu que ele está agindo de maneira incorreta, mas o amor de Deus para com todos é igual. Ele não ama o pecado, mas ele ama aquele que está pecando. E ele quer que todos mudem de vida. E para a mudança de vida é preciso colocar a mão na massa. Um bolo, ele não será feito se você não começar a misturar a farinha, ovos, todos os ingredientes, né, que vai ajudar a dar aquele gosto, queijo. Nossa, existe tantos bolos assim que você coloca um monte de ingredientes para ele poder dar um sabor perfeito. Aquele sabor que você, quando começa a comer, você não quer só um pedaço. Mas isso significa que você fez a coisa acontecer. Fez acontecer. Mas se você não colocar o fermento, que é um ponto para finalizar ali, ele não vai crescer. Ele não vai crescer. Você colocou todas as coisinhas, mas não colocou aquilo que é mais importante. Por isso, na vida do cristão, existem coisas que você não pode deixar de lado. O viver com Cristo é você tocar, que com Ele você vencerá, se você tiver a capacidade de viver e de entender que todos são seres humanos, porém, você tem de ter a percepção que existem coisas que você não pode aderir, porque vai te escravizar, te destruir. O pecado destrói o homem. O pecado marginaliza, tira o homem da graça de Deus. Totalmente, o homem fica um trapo, sem valor, quando ele está no pecado. Homens se refiro a todas, mulheres e homens.
Porém, dentro da graça de Deus, você é revestido e é renovado a cada momento e terá a vida abundantemente, cheia de força. Então, os altos e baixos da vida, muitas vezes, quando você adere a alguma situação, significa que você não está dizendo sim a tudo, você está analisando o contexto. E para analisar um contexto, você precisa ter matéria. Se você não tiver a matéria, você não sabe optar. Você será uma pessoa sem visão. Só enxerga por um lado, mas não vai enxergar os outros lados. Então, com esse espírito de fé, vamos viver nossa semana. Quando alguém chegar para você e dizer algo que nem sentido tem, que realmente você mostra a visão que você tem diante da vida. E o viver com Deus significa você ser capaz de optar pelo melhor. Viver em sintonia com Deus, na presença de Deus. E não a gente ouvir coisas que muitas vezes não tem nem sentido de existir. Mas você escuta, porque, enfim, temos de escutar. Mas a pauta, tudo aquilo que você leva para dentro de você, não, muitas vezes você olha assim e fala, como pode? Não podemos julgar ninguém. Temos de viver dentro da promessa de Deus e viver no amor de Deus, que é um amor que persevera para a glória de Deus. Eu só tenho uma visão. Só quero uma coisa, é estar na presença de Deus. Porque isso vai influenciar todo o meu viver, toda a minha vida vai ser diferenciada. Mas eu não posso marginalizar as pessoas. Não, eu tenho de ouvi-las e ter a percepção que eu fiz uma escolha, ali fez outra, e isso não vai influenciar quando você é uma pessoa madura, capaz, de cabeça levantada e capaz de caminhar. Senão, precisa de amadurecer para a vida, porque a vida requer momentos e momentos, e esses momentos exigem maturidade espiritual. Espiritual, sim. Mental. Você enxergar que Deus está no controle. É espiritual. Mental. Você não ser aquela pessoa que age de uma maneira fora do padrão normal da vida. Porque a vida, ela tem um padrão. Você está em sociedade. Você vive em uma sociedade. Você tem satisfação a dar a essa sociedade. Independente de qualquer coisa que vier a acontecer daqui para frente, nós temos de ter essa visão. Temos de ter essa visão. Então, que Deus abençoe todos vocês e que seja uma semana de paz. Cheia de luz. Que a ação do Espírito Santo esteja presente em cada um e possa direcionar o seu viver, abrindo porta, fechando porta quando for necessário, te guardando nos caminhos, te protegendo de todas as ciladas malignas, de todo o mal que está exposto, porque nós temos de pedir a Deus todos os momentos. E com fé e esperança, Deus te conduzirá. Porque o que Ele quer para você, meu amigo, é o melhor. Uma vida cheia de paz, de esperança e de luz. Vamos com fé. E com fé venceremos. Que Deus o abençoe.